Eu parei de trabalhar em obediência a Deus e a partir de então, meio que tudo deu errado. Talvez eu tenha criado uma expectativa um pouco diferente daquilo que era a realidade, talvez, mas ao mesmo tempo, várias outras coisas ficaram difíceis. Eu entrei num processo super complicado e isso não foi porque Deus era ruim, ou porque Deus me abandonou, ou porque aquilo que Deus falou era coisa da minha cabeça. Ao longo, né, desse processo que se iniciou em 2023, hoje nós estamos em 2026, eu fui aprendendo coisas sobre Deus, aprendendo a enxergar a palavra dele por uma ótica um pouco diferente do que eu enxerguei a vida inteira. Em alguns momentos nós somos tentados a olhar, né, a história bíblica de uma maneira muito superficial. E isso não tem relação com o quanto nós podemos nos envolver ou não com a história. Isso tem relação com o quanto nós vivenciamos algo parecido com essa história ao longo da nossa vida. Então, se você não vivenciou muitas dores, muitas lutas, muitas situações, né, adversas, se você não passou ali, né, por situações que você perdeu toda a esperança, vai ser difícil, por exemplo, você entender os salmos davídicos. Talvez você, como eu, olhe para os salmos de Davi e fale: gente, esse homem só reclama. Eu falava isso. Falava, nossa, quanta lamúria, ele é meio, né, um pouco dramático, pensava eu. E na verdade, não. Hoje, eu olho para os salmos de uma maneira muito diferente. Porque durante esses 3 anos, especialmente, muitas coisas, né, que Davi falou foram coisas que me consolaram, que me confortaram, que me trouxeram também, né, aquela sensação de que eu não era única, que se tinha um homem de Deus como Davi que tinha vivido e sentido determinadas coisas, estava tudo bem também, eu senti. Logo assim que eu parei de trabalhar, e como começou, né? Vamos um pouquinho antes. Eu trabalhava, tinha uma empresa com meu marido. Graças a Deus essa empresa estava indo muito bem. Eu estava muito feliz, porque ao longo da minha vida eu sempre quis ter uma empresa e ter uma empresa bem-sucedida. O Senhor tinha nos abençoado, tinha nos feito, né, prosperar. A gente estava começando uma empresa. Essa empresa tinha aí alguns meses, não tinha nem um ano. Mas o Senhor parece que abriu todas as portas e tudo aconteceu muito, muito rápido mesmo. E a gente estava muito feliz, o meu marido já ia abandonar, né? Largar a carreira que ele tinha para se dedicar exclusivamente à empresa. Então eu pedi um sinal a Deus. Eu disse: Senhor, se for para ele sair, eu quero um sinal específico. E o Senhor me respondeu com um grande não. E eu percebi que era um não. Mas esse não foi além. Era um não para ele e um não para mim também. O Senhor começou a ministrar no meu coração, o Espírito Santo, que era o momento de eu parar. Que ele queria que eu parasse e que eu entregasse isso que para mim foi tão sonhado a vida inteira como uma oferta. Entendam vocês que eu não queria ser mãe quando eu era mais nova, não queria nem mesmo casar. O que eu queria era ser uma empresária de sucesso. Eu falava isso quando eu era pequenininha. Então, basicamente, a minha profissão, o meu emprego, a minha empresa, era como se fosse o meu Isaac, sabe, para Abraão. Era algo muito esperado, muito desejado. Eu realmente amava aquilo que eu fazia. Mas o meu coração começou a se fechar. E eu comecei a enxergar, né, a minha empresa de uma maneira que eu nunca tinha enxergado a minha profissão. Aquilo que antes me enchia de alegria, contentamento e plenitude já não estava preenchendo mais. Aquilo que me motivava todos os dias a trabalhar, a sair da cama, já não tinha mais aquela mesma energia, aquela mesma vontade. E pouco a pouco meu coração foi se fechando. E eu fui entendendo em Deus que era o momento de parar. E não só parar de uma forma abrupta, de uma hora para outra. O Senhor me pediu isso como uma oferta mesmo. E eu resolvi obedecer a voz do Senhor e cooperar com Ele, porque deixa eu explicar uma coisa: o Senhor não nos obriga a nada. Tudo que Ele nos pede ou nos direciona é por amor que nós fazemos. E por amor eu resolvi entregar. Mas eu confesso que foi um pouco mais fácil de eu entregar, porque eu imaginei um cenário na minha cabeça. Porque o Senhor disse: me entrega e eu vou cuidar de você, eu vou prover, né, o que você precisa. Mas o que eu ouvi foi: me entrega e eu vou manter a tua vida boa e eu vou te dar tudo o que você quer, que você sempre quis.
E aí começou a discrepância. Deus falou uma coisa e eu, na minha inocência e maturidade espiritual, entendi outra. E conforme os meses foram avançando e eu fui percebendo que aquilo não era o que eu tinha imaginado que seria, eu comecei a pensar se realmente eu tinha ouvido a voz do Senhor, se eu tava doida, se eu tava maluca e de vez eu tinha dado uma enlouquecida. Foi assim, gente, um caos. Um caos interno, um caos na minha família, um caos entre alguns dos meus amigos, porque ninguém entendeu nada, ficou todo mundo naquela dúvida e nem eu confesso que eu conseguia muito explicar. Porque o Senhor também não me deu muitas explicações, ele só me deu um comando e eu precisava confiar. Alguns meses depois, quando as coisas não estavam acontecendo da maneira que eu imaginei que fossem acontecer, eu comecei a pensar que não era o Senhor, que não era a mão do Senhor que estava me guiando, que eu tinha me equivocado, que poderia ser coisa da minha cabeça, que eu poderia, sei lá, estar na carne, ter ouvido a voz do inimigo e não a voz de Deus, porque eu estava cumprindo o meu propósito, eu era feliz lá, eu conseguia, né, abençoar pessoas através do meu trabalho também. E, gente, isso me gerou uma confusão. Foi tanta ansiedade, tanta aflição, tanta. Ai, gente, eu confesso que eu não sei nem achar a palavra. Foi um momento tão sombrio que eu imaginei que eu iria ser internada numa clínica psiquiátrica, porque eu cheguei num nível de aflição, agonia e sofrimento muito profundo, porque eu comecei a me sentir culpada, eu comecei a me sentir errada. E eu pensava, não, não tem como ter sido Deus, eu fiz alguma coisa errada, eu fiz. E o Espírito Santo, como sempre, né, muito doce, meigo, ao mesmo tempo firme, né, ele me orientou a fazer um jejum e eu comecei esse período de jejum. E ali, depois de alguns longos meses de aflição e falta de direção e confusão mental e alma angustiada e espírito enlouquecido, eu comecei a encontrar um pouco de paz e direção. E aos poucos, não foi um processo rápido de uma hora para outra, Deus foi de fato ali me tratando. Ele foi me moldando e ele foi me ensinando e fazendo enxergar coisas na Bíblia que antes eu não enxergava. Por exemplo, quando Davi foi ungido, né, como rei, aparentemente nada mudou na vida dele, na verdade as coisas só pioraram. Ele começou depois, né? No primeiro momento parecia que as coisas estavam melhorando e de repente passa alguns capítulos e você vê ele se fingindo de louco, babando para não ser, né, de alguma maneira ferido, machucado, até morto pelo rei inimigo. A gente vê, né, Davi comendo os pães que eram permitidos apenas aos sacerdotes, se eu não me engano, porque ele não tinha o que comer. Nós vemos Davi vivendo numa caverna, porque era onde ele poderia estar, né, se refugiando, fugindo de Saul. Nós vemos que Davi, ele quase mata Nabal, porque Nabal o humilhou. Ele precisava de um pouco de comida para ele e para os seus homens e Nabal negou. Eu só quero que nós comecemos a enxergar pela ótica do céu. Quando Deus nos chama, quando Deus nos dá uma direção, Ele espera que nós respondamos, né, a isso de uma forma positiva. Ele não nos garante que o caminho até esse lugar será da maneira que nós estamos imaginando. Será da maneira que nós estamos pensando. Talvez quando Davi foi ungido rei, ele nunca tenha pensado, e acredito, gente, com muita veemência nisso, que ele percorreria todo o caminho que ele percorreu. Nós vemos também, né, Abraão, que foi chamado ali por Deus para sair da sua terra, da sua parentela. Foi prometido a ele, né, um filho, o Isaac, que veio depois, mas Abraão também não imaginava que o percurso fosse ser tão longo, que a espera talvez fosse ser tão longa e que o Senhor fosse tocar nele depois que humanamente já não tinha mais recursos. Inclusive ele teve Ismael, né? Nós vemos aí até hoje o resquício do que aconteceu com Abraão. Nós vemos José, né, que sonhou, jovem, a respeito do que ele faria, que entendeu, jovem, o que ele faria, mas que acabou tendo um processo extremamente doloroso e difícil. Gente, a gente olha, né, o texto bíblico e a gente lê e acha lindo, nossa, como José foi incrível. Você imagina você estar certo, sendo inocente e ser preso? Você está obedecendo a Deus, no caso de José, fugindo de uma mulher que não era a mulher dele, que estava, né,
correndo atrás dele, e José, ele fugiu da mulher, ele obedeceu ao Senhor, ele foi íntegro, ele foi reto, e ele foi amplamente injustiçado. Isso quer dizer que Deus não era com José? Porque Davi, por exemplo, teve que ir, né, passar por todas essas coisas, algumas que eu citei, outras que não. Quer dizer que Davi não era de Deus. Porque Abraão, né, mentiu a respeito de Sara, dizendo que ela era sua irmã, entregando ela a outro homem, tendo um filho, né, Ismael. Isso quer dizer que Deus não tinha chamado Abraão, que ele tinha ido por coisas da cabeça dele. E por que eu tô falando isso? Porque eu espero que esse vídeo seja a resposta para alguém. Que esse vídeo ele fale profundamente ao seu coração. Não é porque as coisas não saíram do jeito que você imaginava, pensava ou planejava, que não foi a voz do Senhor te guiando. E sim, muitas vezes nesse processo você vai ser a única pessoa que confia e acredita no que Deus fala. Porque eu vivi isso. Muitas pessoas com muita boa vontade, eu entendo que com zelo, carinho e amor, tentaram me dizer, mas Larissa, como você vai abandonar sua carreira? Você tá super bem, você é uma mulher inteligente, você sempre quis isso, como é que vai ser no fim da vida? Você vai olhar pra trás e vai ter sido dona de casa, esposa do William, e só isso? Como se isso fosse ser pouca coisa, né, gente? Já não é. Não que elas fossem preconceituosas, mas elas entendiam que a vida inteira isso pra mim não tinha um verdadeiro valor como uma profissão tinha. E eu preciso ser sincera. E hoje, em 2026, eu não vejo algo mais valioso do que ser esposa do William e hoje mãe do João, que o Senhor me abençoou durante esse processo com a maternidade. Eu não me imagino em outro lugar. Eu não seria tão plena, feliz, alegre, completa se eu não estivesse exatamente onde eu estou hoje. Mas quando eu iniciei esse processo, eu não tinha esse entendimento, porque a caminhada, o processo, né, ele nos traz maturidade, ele nos traz transformação, ele nos traz... É como se fosse realmente o Senhor moldando um vaso. Nós somos moldados durante esse processo. Quantas coisas, né, erradas que estavam no meu coração. E hoje, olhando para trás, eu me envergonho. E isso é muito bom. É sinal de que eu evoluí. Se você olha para trás e se vergonha de algumas coisas, você está no caminho certo. É sinal de que você, de fato, está amadurecendo e que está permitindo que o Espírito Santo aja no seu coração. Mas eu confesso que todo esse processo, ele no início foi muito confuso. E talvez o seu processo não seja de obedecer, né, a respeito de uma profissão, de sair do seu emprego, porque talvez esse não seja o chamado de Deus para você. Mas talvez o seu processo seja em você mudar de cidade, ter ou não mais filhos ou algum filho. Talvez o Senhor tenha te pedido, né, para você abrir mão de algo que era muito importante para você. E você tenha planejado que o caminho sem isso que o Senhor te pediu seria de uma forma diferente. Talvez o Senhor tenha dito para você, olha, quero que você vá para tal cidade e tudo tenha dado errado. Ou Deus tenha dito para você, ó, desiste desse relacionamento e você tenha visto a sua vida ruir. Ou talvez o Senhor tenha te dito um não para um concurso público, como foi o caso de uma amiga que eu estava conversando essa semana. Ou talvez o Senhor tenha te dito não em alguma área da sua vida. E o não de Deus, né, durante o processo não significa que não tenha sido Ele que tenha te chamado para esse caminho, que tenha te chamado para esse lugar. Porque às vezes os nãos de Deus, eles estão nos ensinando, não apenas nos protegendo, né? Eu sei que muitas vezes o não de Deus é para nos proteger, mas outras vezes é para nos mudar e nos moldar. É para tirar de nós aquilo que não é eterno e trazer, né, para a nossa identidade, para a nossa alma, o caráter de Cristo e nos fazer mais parecido com Cristo e nos fazer mais próximos de alguma maneira da eternidade. E se você tem certeza de que foi o Senhor que falou com você, mesmo que esteja tudo aparentemente dando errado, creia e acredite, porque se o Senhor falou com você, o final já é garantido. Você já tem um spoiler, vai dar certo. Qual é esse certo? Nós não sabemos. Mas mesmo que não seja da maneira que você estava pensando ou pedindo, né, imaginando, o Senhor, ele é capaz de mudar a sua perspectiva e o seu coração, como fez comigo, e te fazer amar
e te fazer ser feliz e pleno num resultado completamente diferente do que você estava pensando ou imaginando. Te fazer ser feliz e pleno numa caminhada muito diferente daquela que você imaginaria suportar. Porque se hoje eu olho para trás e penso nas coisas que eu vivi, eu não imaginaria ter suportado. Óbvio, gente, eu tô resumindo, mas do problema profissional vieram vários problemas em várias outras áreas, porque quando o Senhor me chamou, Ele me deu uma palavra, Ele me disse, olha, eu tô te colocando numa estufa, porque eu preciso que você amadureça rápido. Então vocês imaginem o nível do processo que eu fui submetida. E glória a Deus por isso, né? Porque como boa, né, colérica aí que sou bem turrone, um pouco dura de serviço, às vezes meio difícil de ser dobrada. E Deus, né, que é um Pai infinito, esteve comigo durante todo o processo me dando aquilo que eu precisava, e não aquilo que eu queria. E louvado seja o nome dele por isso, porque senão hoje eu não estaria aqui gravando, por exemplo, para vocês. Eu espero que esse vídeo possa abençoar, nem que seja uma pessoa. Eu espero que possa ser a resposta de Deus ao seu coração e a paz que você precisava. Eu espero que através desse vídeo a paz do Espírito Santo chegue até você e que você tenha a tranquilidade de descansar no Senhor, porque Ele tem planos maiores e melhores que os seus. E pode ter certeza que são planos de paz, não de mal. Pode ter certeza que o Senhor quer o seu bem. Mas no final do processo eu sei que você vai ser plenamente feliz e vai compreender muitas coisas. E às vezes a gente não compreende também não, tá? Tem coisas que eu não compreendi, tô tentando compreender até hoje. Mas se Ele falou, se Ele me levou a esse lugar, se Ele me permitiu essa situação, se eu vivenciei o que eu vivenciei, eu tenho certeza que Ele sabia o que estava fazendo, mesmo que eu não entendesse. Deus sempre sabe o que está fazendo. Eu ouvi uma frase que eu acho maravilhosa. Deus é bom, sabe o que está fazendo e nunca erra. Pode ter certeza que Ele não errou só com você. Ele não se equivocou só na sua vida. Se você tem essa clareza de que foi o Senhor quem te chamou, se você tem essa certeza de que foi o Espírito Santo que te incomodou para você fazer uma determinada coisa e estar onde você está, descanse, porque o Senhor ele vai te guiar até o porto seguro, como um barco. Mesmo que no meio tenha tempestade, tenha situações e você esteja aí arrancando os cabelos, tenha certeza que você vai chegar seguro ao porto final. Então, eu espero que o Senhor possa estar te abençoando e eu oro para que nesse momento a paz que excede o entendimento e a clareza do céu possam vir sobre você. E que como eu orei muitas vezes, né, durante esse período, pedindo ao Senhor que não te poupe do processo, mas que te faça enxergar além dele, que te faça enxergar através dele a realidade de quem Deus é. Porque quando nós enxergamos quem Deus é, quando nós entendemos quem Deus é, tudo se torna mais fácil e tudo perde o sentido diante da grandeza dele. E o nosso coração consegue finalmente ser conduzido a um lugar de descanso. Então, é sobre isso. A gente vai se encontrando aqui em breve. Um beijo e que Deus abençoe.